No livro de Jó tem uma história extraordinária, né? Muito legal. Tem no capítulo 3, no verso 25, sabe o que ele fala, Patrícia? Ele fala assim, olha, o que eu mais temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Então, olha que coisa, vamos pensar isso aqui agora, né? Não só ler, mas entender o que esse cara estava a viver. Ele temia uma coisa, ficou temendo. Então imagina a frequência que ele emitiu, esse medo dele, a intensidade que ele ficou a pensar naquilo que ele não queria. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente tem provas, pode ser na atualidade ou de 4.000 anos atrás. Nós temos prova concreta de que são os seus pensamentos, a habilidade que você tem de controlar os seus pensamentos. E aí, a partir do momento que controla, é ser intenso e consistente. Porque o pensamento negativo, Patrícia, ele vem sozinho, não tem jeito, todos nós temos. É normal isso. A gente pensar numa coisa ruim por medo, por precaução, por preocupação, a gente tem isso. Mas é a hora que a gente tem que falar, não, eu controlo meus pensamentos. Não vou pensar nisso. E agora começa a pensar nas coisas boas. Por quê? E aí eu vou para o último versículo que eu vou citar aqui, que está em Filipenses, no capítulo 4, que diz o seguinte, olha, finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então agora é Deus que está falando. O carro que eu dirijo, a casa que eu moro, a minha profissão, a qualidade do meu relacionamento conjugal, tudo isso depende do meu pensamento. E aí quando a gente vai para essa frequência da lei da atração, fala, eita coisa, mas é isso. Está a falar a mesma coisa. Um em um livro, outro no outro. E eu falei, então o que eu tenho que começar a fazer? Controlar os meus pensamentos. E eu fiquei muito feliz, Patrícia, quando você estava a falar disso, de começar a pensar nas coisas boas e emitir essa frequência. Porque a diferença daquelas pessoas que conseguem alguma coisa e daqueles que não conseguem, não é habilidade técnica, não é isso. É a habilidade que a pessoa tem de controlar os seus pensamentos e ter intensidade nesse pensamento. Então, se eu passo o tempo todo a pensar coisas ruins, é impressionante. A lei da atração funciona da mesma maneira. Coisas ruins recairão sobre mim, que é exatamente o que fala em Provérbios 4, 23. Tem outro... Não, tá bom, sabe que palestrante fala muito, né, Patrícia? Cuidado, as pessoas têm coisa para fazer aqui. No livro de Jó tem uma história extraordinária, né? Muito legal. Tem no capítulo 3, no verso 25, ele fala assim, olha, o que eu mais temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Então, olha que coisa, vamos pensar isso aqui agora, né? Não só ler, mas entender o que esse cara estava a viver. Ele temia uma coisa, ficou temendo. Então imagina a frequência que ele emitiu, esse medo dele, a intensidade que ele ficou a pensar naquilo que ele não queria. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente tem provas, pode ser na atualidade ou de 4.000 anos atrás. Nós temos prova concreta de que são os seus pensamentos, a habilidade que você tem de controlar os seus pensamentos. E aí, a partir do momento que controla, é ser intenso e consistente. Porque o pensamento negativo, Patrícia, ele vem sozinho, não tem jeito, todos nós temos. É normal isso. A gente pensar numa coisa ruim por medo, por precaução, por preocupação, a gente tem isso. Mas é a hora que a gente tem que falar, não, eu controlo meus pensamentos. Não vou pensar nisso. E agora começa a pensar nas coisas boas. Por quê? E aí eu vou para o último versículo que eu vou citar aqui, que está em Filipenses, no capítulo 4, que diz o seguinte, olha, finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então agora é Deus que está falando.